A paz do Senhor, minhas amadas, bom dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa live, que fale exatamente aquilo que Ele deseja aos nossos corações. Patrícia Silva, Ana Castro, minha linda, já chegaram. A paz do Senhor para vocês. Sejam muito bem-vindas, viu? Estou aguardando só mais um pouquinho para que todas cheguem. Denise Viana, paz do Senhor, minha amiga. Ai, tá aproveitando a netinha, aproveitando a filhinha. Glória a Deus, fico muito feliz de saber que você já está lá, aproveitando o que você tem direito, viu? Estou com o coração aqui feliz, muito feliz. Porque a gente costuma dizer que enquanto um dos nossos estão sofrendo, a gente sofre junto, né? E foi um processo bem difícil até você conseguir chegar lá. Mas para a glória do Senhor já está aí, podendo abraçar sua netinha, viu? Muito feliz. Joseli Vaz, a paz do Senhor, minha amada. Deixa eu afastar um pouquinho para que vocês consigam ver o tema de hoje. Para quem já chegou, já possa ver, ter noção de qual vai ser o tema. A paz do Senhor, nossa líder. Hoje nós vamos falar sobre frutos de excelência, frutos dignos de arrependimentos. Agora só mais 2 minutinhos e já vou começar. Observem bem o tema, observem bem a imagem, porque ela fala muito aos nossos corações. Verdadeiramente, quando eu vi essa imagem, eu falei, Senhor, é essa aí. Não tem outra para dizer, para identificar o tema de hoje. Foi exatamente o que eu precisava. Priscila, seja bem-vinda, minha amiga, paz do Senhor. Passagem bíblica hoje está em Jeremias 17, do 7 e o 8. Porém, nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. Eu fiz um apanhado de alguns versículos que falavam sobre árvore. Árvore, que é o que o Senhor Jesus ele nos considera, ele nos tem como árvores. Porém, nós podemos ser a árvore boa ou nós podemos ser a árvore má. Né? Então hoje nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas duas.
assim como eu estarei aprendendo mais um pouquinho com essa palavra, eu creio que todas nós, né, todas vocês irão tirar uma grande lição de tudo isso que vai ser dito hoje aqui. E que o Senhor Jesus possa verdadeiramente me usar como Ele quer. Que não seja eu nesse momento, mas que seja o Espírito Santo de Deus a falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, entro em Tua presença neste momento para Te pedir, Senhor Jesus, primeiramente, perdão pelos meus pecados, pelas minhas muitas falhas, Senhor, porque somos seres humanos. Nós até tentamos, Senhor, não errar, não pecar, mas infelizmente, Senhor Jesus, somos carne, somos pó e somos cinza. Então, Senhor, por Tua misericórdia, Te pedimos perdão, Te pedimos, Senhor, que a partir deste momento, não seja eu neste lugar, mas que seja o Teu Espírito Santo a me conduzir, a falar ao meu coração. Assim, Senhor, como já vens falando desde alguns dias atrás, Senhor, já vem tocando ao meu coração, me dizendo exatamente o que era para falar. Mas nós não entendemos muitas das vezes e ficamos recuando. Mas o Senhor deu a confirmação, Pai, do que queria para hoje. Então, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como queres. Faça de mim instrumento vivo nas Tuas mãos. E que eu seja, Senhor, neste momento, canal de bênção para todos que irão assistir essa live. Não somente hoje, Senhor, mas durante todo o restante dos nossos dias nessa terra, Senhor. Leva, Pai, leva a Tua palavra aos quatro cantos deste mundo, Senhor. Porque é isso que nós temos que fazer. O lead que o Senhor nos manda fazer. E estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Seja conosco nesta manhã, durante todo o restante deste dia, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Quem estiver com a Bíblia, já pode abrir aí em Jeremias 17, do 7 ao 8. Eu vou ler alguns outros versículos, o tema está aí até o 8, mas eu vou até o 11. E depois eu vou voltar em algumas outras passagens, vou estar falando com vocês. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Aí eu vou continuar. Enganoso é o coração, mais do que a todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? Quem o conhecerá? Só o nosso Deus vai ter o poder de conhecer os nossos corações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias. As deixará e no seu fim será insensato. Muito forte essa passagem. Hoje nós vamos falar a respeito de frutos, vamos falar a respeito de árvores, o tempo de brotar, que muitas das vezes nós estamos nos sentindo como essas árvores aqui em volta. Se vocês observarem, nós temos aqui uma grande árvore. E qual não foi a minha surpresa quando meu filho falou: mãe, olha o que tem nessa árvore. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Nós temos uma pomba bem aqui em cima. E a pomba para nós significa Espírito
Porém, o tema de hoje diz frutos que geram vida. E é isso que nós precisamos gerar, vida. Os frutos que nós produzimos, os frutos que saem de nós, precisa gerar vida e não destruir vidas. Nós precisamos ser árvores, assim como a palavra do Senhor diz, árvores plantadas junto ao ribeiro, que nascerá e brotará, que frutificará no tempo certo. Mesmo que pareça tudo estar derrotado, mas o Senhor, Ele nos diz na palavra de hoje que Ele é fiel e que tudo Ele faz por nós. E que no momento certo, a árvore que foi cortada, ela brotará e dará muitos frutos. Ontem, quando a nossa amada Rejane me perguntou, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, ela me perguntou se eu sabia o tema. E eu disse para ela, minha amada, eu ainda não tenho tema. Tudo que é para a live já está encaminhado, porém o tema eu ainda não sei. Por quê? Porque eu fico aguardando o Senhor, que Ele me diga o que falar. E eu aguardando, e eu orando, e eu falei, minha amada, eu tenho certeza que ainda hoje o Senhor vai me dar essa resposta. Eu tenho certeza. E quando eu tiver a resposta, eu vou te passar. Nada do que o Senhor faz é em vão. Nessa mesma noite, eu tive um sonho. Costumo dizer para vocês que o Senhor, Ele me usa através muito dos sonhos. Muito. Através dos sonhos, o Senhor fala profundamente ao meu coração. E aí o Senhor me deu um sonho, onde no sonho eu estava num local, vocês vão entender direitinho a passagem de hoje, onde eu estava num local com assim várias árvores, porém no meio daquelas árvores tinha uma árvore gigantesca, muito grande. E aí meu esposo olhava para mim e me pedia para que eu pegasse algo naquela árvore. Porém, eu não sei dizer o que era que eu tinha que pegar naquela árvore. Nesse momento, no sonho, eu não sei. Porém, lá no sonho, eu sabia o que era para pegar. E eu fui até a árvore buscar. Porém, eu procurei aquela árvore inteira e não achei o que tinha que pegar. E eu voltei até ele e falei, aquela árvore já muito grande, mas não tem o que você quer. Não tem o que você está pedindo. E aí, durante o sonho, eu já não estava mais ali naquele lugar daquela árvore. Eu estava na casa de um conhecido meu, pessoas amorosas, pessoas queridíssimas, que não são evangélicos, mas dão verdadeiros testemunhos de homens e mulheres de Deus. Eles ainda não entendem que eles são do Senhor Jesus. Eles ainda não compreendem. Mas naquela casa, a gente chega, a gente é tão bem acolhido. E era exatamente isso que acontecia. Eu estava deitada no sofá e a esposa desse casal, desse senhor, ele ficava alisando a minha cabeça, fazendo carinho, como se eu estivesse me recebendo bem na sua casa. E ao mesmo tempo que eu estava ali, daqui a pouco eu já não estava mais. Eu já estava na casa de um outro casal. Casal esse que infelizmente, não dá testemunho de servos do Senhor. Infelizmente, não fazem aquilo que o Senhor pede para que façamos. Aí eu pensei, meu Deus, por quê? Porque eu na casa de alguém que dá um exemplo vivo de amor, de confiança em Deus, de credibilidade em Deus, mesmo sem ser servo do Senhor, e daqui a pouco eu já estava na casa de um casal onde não dava exemplo nenhum. Aí hoje eu entendo, agora eu compreendo, porque a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que produzir frutos que gerem vida e não frutos que destroem vidas. Quando eu dou um mau exemplo, eu estou destruindo vidas. Quando eu não sou luz para esse mundo, eu estou destruindo vida. Quando eu faço algo que vai machucar aquele que está ao meu redor, quando eu destruo vidas, eu desagrado ao meu Deus.
Então, foi muito claro quando eu tive esse sonho. E eu falei, glórias ao Senhor. A árvore que não tinha nada está simbolizando a árvore seca, que ela pode até estar bonita por fora, mas por dentro ela está seca. Não tem nada de Deus. Não tem nada para oferecer. Assim como aquela árvore. Assim como no passado, quando o nosso Senhor Jesus foi buscar lá naquela figueira um fruto para se alimentar. Ele não achou. Assim são as árvores que não estão dando frutos. Hoje, minhas amadas, hoje, meus irmãos, que não temos só irmãs, mas hoje temos irmãos, muitos irmãos, assistindo. Hoje pode até não ter, mas amanhã e depois, certamente, alguém irá ouvir, assistir, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. E para tudo o Senhor tem um propósito. Se Ele colocou essa palavra para de hoje, é porque Ele tem muito a falar ao meu coração, ao seu coração e ao coração de todos aqueles que irão assistir. Certamente, quem precisa, todos que precisam ouvir essa palavra, irão ver, irão assistir, irão compreender o que o Senhor tem para falar. Quando diz assim, antes mesmo de dizer assim, bendito o homem, a gente volta lá no 5, que diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço forte. E aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário. Todos esses aqui podem se sentir solitários. Se não tivesse essa árvore aqui, gigantesca, frondosa, cheia de frutos, e ainda com uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, todas elas estariam mortas. Vamos fechar os nossos olhos e imaginar o que seria esse local aqui sem essa árvore. Assim é a vida daquele que não tem ao Senhor Jesus, não teme, não vive para o Senhor Jesus. O arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. É assim que é a vida daquele que não conhece o nosso grandioso Deus. Assim é a vida daquele que não entende o que nosso Deus é por cada um de nós. Agora pela manhã, ainda agora, alguns minutos atrás, eu estava com essa passagem aberta e os meus olhos correram para o outro lado da página. Em Jeremias 16, alguns versículos. Prestem bastante atenção e vejam o que realmente o Senhor tem a dizer no dia de hoje. Não tinha aberto nessa passagem, mas quando os olhos bateram aqui, eu falei, Senhor, que profundo. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vais lá montá-los, nem te compadeças deles, porque destes povos retirarei a minha paz. Diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia cerrarão, morrerão, grandes e pequenos, e não serão sepultados. Minhas amadas, olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Não os prantearão. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós temos tantas vidas sendo sepultadas sem poder ter aquele seu momento, aquele seu último momento. Os parentes não podem ir fazer sepultamento, não podem velar. Quantas e quantas vidas estão vivendo dessa forma? Quantas e quantas famílias estão vivendo desse jeito? Sem poder nem dar o último adeus. Aqueles que eles dizem, porque
quando ele morreu, aquela pessoa faleceu, já não vai mais ver o seu último adeus. Então, para quem fica, preste bastante atenção. Entenda o que o Senhor está falando aos nossos corações no dia de hoje. Porque eles... Fecha de novo, filho. Porque incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-los por causa da morte. Nada temos a fazer quando alguém morre. A única coisa que nós temos a fazer é consolar e pedir o Espírito Santo que console. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo esse direito. As pessoas morrem e vão sepultar 2 ou 3 pessoas e o restante da família não pode. Não tem direito mais. Infelizmente. No 12, diz assim: vós fizeste pior do que os vossos pais. Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração, maligno, para não me dar ouvidos a mim. Muito triste quando a gente ouve isso, quando a gente compreende que assim como no passado, os nossos pais, os nossos antepassados fizeram coisas ruins ao nosso Deus, a palavra do Senhor diz que nós estamos fazendo muito pior. Muito difícil, muito triste saber que isso tem sido real. Lógico que não são todos, não podemos generalizar. Temos vidas que estão trabalhando, buscando, se dedicando à obra do Senhor. Mas, infelizmente, nós temos visto tantos absurdos por aí, que dá até tristeza de dizer que faz parte dessa humanidade. Mas nós temos um Deus que cuida, que zela e que nos diz: fica calma, tenha calma, porque apesar de tudo isso, eu ainda estou no controle. O nosso Deus, ele ainda é Deus e ele permanecerá sendo Deus. Ele permanecerá cuidando de todas nós. Quando a palavra do Senhor diz, esses frutos, eles brotariam. Ao cheiro das águas, como diz o louvor, iria florescer, iria brotar e frutificar. É assim que o Senhor quer que façamos. Que nós cresçamos, aprendamos do Senhor, vivamos na sua dependência e que frutifiquemos para a glória de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que as pessoas olhem e queiram ser iguais a nós. Nós pecamos, nós erramos, sim. Não podemos dizer que nós não erramos. Mas ainda assim, nós temos um Deus que nos guarda, que nos guia, e a gente tem o coração ali, ó, no Senhor. O coração que busca em Deus. Um coração que busca no Senhor. E não um coração que não quer saber do Senhor, que não acredita, que não confia, que não crê. Nós temos, sim, um Deus que, apesar de tudo, quando alguém diz assim pra gente, acabou a história, a gente diz pra essa pessoa, não acabou, porque a última palavra vem do Senhor. A resposta vem do nosso Deus. A última palavra, quem dá é o Senhor. Se ainda estivermos de pé, o Senhor tem resposta para cada um de nós. Não importa se só sobrou a raiz. Temos aqui enraizados. A árvore, ela cresce primeiro para baixo. Mesmo que ela seja cortada, ela vai permanecer firmada na terra, puxando o seu alimento dali. E toda a água passar, essa água é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Quando essa água passar, tudo novo vai
vai brotar e vai se tornar uma árvore linda como essa, cheia de frutos, para encher a vida de muitas e muitas pessoas que necessitam ouvir da palavra do Senhor, necessitam um pouquinho da palavra de Deus. Então vamos, minhas amadas, espalhar onde quer que andemos a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a paz, a alegria, a felicidade, mesmo em momentos de desespero. Eu sou uma pessoa que certas coisas me deixam agitadíssima, mas a gente sabe, mesmo na agitação, a gente tem certeza do cuidado de Deus. Eu tenho uma experiência lindíssima para contar para vocês, mas eu vou contar no final. Está preparada para o final? Lindíssima, lindíssima. Só quem vivencia é que sabe como é lindo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Coisas assim, experiências que só quem busca o Senhor encontra. Quando a palavra diz assim: eu sou o Senhor, esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, é isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós vamos ter um galardão no céu, mas esse galardão vai ser dado àquele que fez por onde. Aquele vai ser dado para aquele que merece. Em Apocalipse diz que aquele que vencer, herdará da árvore da vida. Mas é para aquele que vencer. A gente não vence quando a gente desiste, quando a gente desanima, quando a gente deixa os nossos sofrimentos, as nossas lutas, porque vivemos sim dias de muitas lutas. Estamos vivendo no tempo do fim. Dias difíceis, terríveis demais. Dias, como eu já falei, que a gente tem medo até de dizer que faz parte dessa terra. A gente assusta. A palavra do Senhor diz que a gente não deveria se assustar, não deveria temer nos últimos dias, mas a gente assusta. Essa é a verdade. O Senhor diz que não é para se assustar, mas a gente fica preocupado com tanta coisa terrível que a gente vê no mundo inteiro. Mas a gente não pode se desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente perde o equilíbrio. E quando a gente perde o equilíbrio, a gente não pensa. Então, se a gente está preocupado, estamos nervosos, estamos agitados, precisamos colocar a nossa fé no Senhor. Porque Ele esquadrinha os nossos corações. Ele conhece o nosso interior. E Ele conhece de verdade. Quando eu contar o grande testemunho, vocês vão entender o porquê que eu estou falando bem claro nessa parte aqui. E o Senhor, Ele conhece. Ninguém mais nesse mundo conhece o que vai dentro do nosso coração. Mas o Pai, Ele sabe. Ele sabe exatamente onde tocar, onde mexer, onde cuidar e onde tratar. Ele sabe exatamente. E aí, a gente vai prosseguir. Ele diz que choca os ovos e não pôs. Assim, é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Será insensato. Não adianta juntarmos nada de riqueza nessa terra. Quando nós partirmos, nós só iremos levar isso se alguém colocar em nós uma roupa e uma caixa de madeira. É o que levaremos para o túmulo. Porque para o Senhor Jesus só vai partir aquilo que Ele quer. Aquilo que pertence ao nosso Deus. Quando for o juízo final, o arrebatamento, aí sim, o nosso corpo voltará. Mas enquanto isso, nós não temos nada a levar. Toda a nossa riqueza, se a gente não aproveitar dessa riqueza para abençoar vidas,
de nada ela vale. Se nós não aproveitarmos o que a gente tem para ver a felicidade do outro, de nada ela vale. Nós temos bens, sim, para vidas que necessitam, que ainda não foram abençoadas assim como nós estamos sendo. Eu posso dizer claramente, eu posso não ter o dinheiro, posso não ter as mobílias que eu gostaria, posso não ter a casa luxuosa que eu tenho, mas eu tenho um abrigo onde eu posso deitar a minha cabeça e descansar tranquilamente. E isso é o bastante para qualquer ser humano. E ainda assim, fazer o bem àqueles que necessitam. Tantos por aí não têm uma cama, não tem um lençol para se proteger do frio. Nós temos tanto, e muitas das vezes não paramos para perceber e ainda reclamamos. O Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações, verdadeiramente. Ele conhece o nosso interior. Na marcação que eu fiz, tem uma passagem, um texto que eu vou ler aqui para vocês. A palavra do Senhor nos compara com uma árvore, ou seja, se Deus nos vê como uma árvore, isso significa que podemos ser árvores boas ou árvores más, árvores ruins. Mas é preciso entender que as árvores boas não nascem em qualquer lugar. A árvore boa, o fruto bom, não vai nascer, não vai brotar num coração cheio de mágoa, de tristeza, de raiva, de rancor. A árvore boa vai nascer num coração liberto de tudo isso, cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor. Ana. Meu filho escreveu uma coisa aqui que eu ainda não entendi o que está escrito. Assim que eu conseguir, eu falo. A árvore boa, o fruto bom, vai nascer segundo o nosso coração limpo, purificado, transformado. Quando a palavra do Senhor diz que onde ela chega tem que haver mudança, precisa de verdade haver mudança. Se eu era aquela pessoa rancorosa, não posso ser mais. Se eu era aquela pessoa rebelde, malcriada, eu não posso ser mais. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença. Não entendi. Deixa falar. Os nossos frutos só vão ser bons se eles nascerem de uma árvore boa e não de uma árvore cheia de maldade, cheia de crueldade. Vai nascer dela frutos ruins, frutos maus, frutos que destrói muitas vidas. Ainda diz assim: além disso, faz com que aqueles que estão debaixo da sua sombra prosperem. Quando nós temos uma árvore assim, como a do tema, quem sentar embaixo dessas árvores vai prosperar, porque além dela ter o fruto físico, ela tem o fruto do Espírito, ela tem o Espírito Santo. Quem se assenta debaixo de uma árvore boa, ela vai colher bons frutos. Quem se assenta debaixo de uma árvore que dá bons frutos, que sabe dar bons frutos, essa sombra não vai dar apenas sombra, vai dar coisas boas, maravilhosas. E nós vamos sair dali muito melhores. Cada vida que se assentar debaixo de uma árvore frutífera, cheia de frutos bons, vai ser abençoada abundantemente. Portanto, só poderemos nos tornar nessas boas árvores se formos ouvintes e
praticantes. Não adianta apenas ouvir e deixar passar. Precisamos ouvir e guardar em nosso coração a palavra do Senhor. Guardar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é assim que devemos agir. A palavra do Senhor. Assim, se tivermos prazer em examinar, ouvir, guardar, praticar e examinar dia após dia as Escrituras Sagradas, orar sem cessar. Nós estamos aqui para orar sem cessar, dia e noite, noite e dia, na rua, no carro, no trabalho, na escola, na fábrica, em casa, lavando louça, varrendo casa, orar sem cessar. Porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Sem intimidade com Deus, não vamos a lugar nenhum. Continuamente e buscar a presença de Deus todos os dias de nossas vidas e falar do seu imenso amor para aqueles que necessitam, seremos então como boas árvores, árvores boas, cheias de frutos bons, que dá bons frutos para o Senhor e por ela será bem cuidada. Deus nos compara a uma árvore. Em Jeremias 17, 7, 8, é o versículo que nós lemos. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. Precisamos crer e confiar no Senhor. No finalzinho do versículo diz assim: ela não temerá quando chegar o calor. Não adianta. Aconteça o que acontecer. Tribulação, tristeza, dor, desânimo, sofrimento, desilusões, crueldades. A gente não vai temer. Porque mesmo nesse calor, que é o que diz aqui, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Porque as suas folhas estão sempre verdes. O Senhor está sempre deixando nossa vida verde, florescer. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Em João 15, 1, 3, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Todo ano que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Marquei aqui muito importante. Quando a árvore má, ela não dá frutos, ela vai morrer sozinha. Ela vai ficar lá, vai morrer e vai se acabar. A árvore boa, ela é boa, mas para que ela seja melhor ainda, o nosso Deus, Ele poda a árvore. Ele corta, Ele arranca os galhos que não estão frutificando, Ele limpa, e essa limpeza muitas das vezes dói, muitas das vezes machuca. Mas o Senhor, Ele sabe onde mexer para que aquele machucado, aquela dor, aquela ferida nos torne pessoas melhores, nos torne seres viventes nessa terra muito melhores. Porque a cada luta, a cada tristeza, a cada sofrimento que nós passamos, não é em vão. A gente aprende. A gente aprende a buscar mais o Senhor. A gente aprende a orar mais ao Senhor. A gente aprende a consagrar mais a nossa vida. Então, o sofrimento e as tristezas, elas valem muito. O que eu era há anos atrás e o que eu sou hoje. Isso significa que eu não tenho sofrimentos? Não, pelo contrário. A gente vive lutas tremendas, batalhas tremendas. Mas a gente está aqui firme. Porque o nosso Deus, Ele nos sustenta. Ele limpa, Ele molda, Ele deixa limpinho para que Ele possa usar cada vez melhor. Para que o vaso seja usado cada vez melhor.
para que dê, aqui ainda diz a senhora, fruto, e ele poda, para que dê mais frutos, ainda mais. Vocês já estão limpos. Sim, nós já estamos limpos pela palavra que tenho falado. O Senhor já nos limpou, mas a gente precisa que Ele continue nos limpando dia após dia. Em Mateus 11:7 diz assim: semelhante a árvore boa que dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada fora, lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Nós somos reconhecidos pelo fruto que nós produzimos, pelo fruto que nós estamos dando. Estamos dando bons frutos? Será que verdadeiramente quem está nos olhando está enxergando em nós o desejo de ser igual, o desejo de fazer, de viver para esse Deus? Será que nós estamos fazendo isso? É momento de pensar um pouquinho. Todos nós, não somente vocês como eu. É momento da gente parar, analisar a nossa vida e ver. Será que estamos verdadeiramente produzindo frutos bons? Frutos dignos de arrependimento? Frutos que vai gerar vida? Frutos que vai trazer vidas para o reino do Senhor? Esse é o momento. Não temos tempo a perder. Todas as minhas lives eu estou falando. Não temos mais tempo para brincar de ser cristão. Não temos mais tempo para brincar de vida com a vida que não temos. Uma vida que pode ficar por aqui. A gente pode achar que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Mas já pensou? No último dia, ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ser árvores boas, árvores frutíferas, árvores que produzam frutos, que produzam vidas. Temos também aqui em Ezequiel 17:24, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. O nosso Deus, Ele abate o exaltado e exalta aquele que se sente humilhado. O Senhor Jesus, Ele levanta aquele que está caído. E muitas das vezes, aquele que está se achando tal, ele é abatido. Assim como diz a árvore aqui. A árvore que é frondosa, grande, se acha tanta coisa, ela é cortada pela raiz. E a árvore que está lá se achando nada nessa vida. Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Acalma o coração. Acalma o teu coração. Não chegou o momento ainda do Senhor fazer você florescer. No momento certo, você vai dar testemunho de vida e vida em abundância. Você vai dar testemunho que vai fazer muitas vidas florescerem. Porque através do seu testemunho, através do nosso testemunho, vidas serão levantadas, vidas serão alcançadas, vidas serão salvas, porque é para isso que nós estamos aqui, para alcançar vidas e levá-las para o reino do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos aqui, para dar frutos, frutos que gerem vida, frutos que um dia você vai estar lá atrás e você vai lembrar. Aquela vida foi liberta através da palavra do Senhor, que eu, por humildade, por graça, favor imerecido, passei a palavra e aquela vida se converteu. Aquela vida se arrependeu dos seus maus caminhos. Porque eu transmiti um fruto bom para aquela vida. E é para isso que nós estamos aqui. Frutos que tragam vida para o reino do Senhor Jesus.
frutos que tragam vida de verdade. Jó diz assim, Jó 14:7, para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, tornará a brotar, e seus renovos vingam. Lá em Jó, fala exatamente o que nós estamos ouvindo no louvor. Ela pode estar se achando totalmente acabada, mas se o Senhor Jesus quiser, ela vai florescer e vai produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de trazer vidas para o reino do Senhor Jesus. Vidas que tragam a palavra do Senhor. Vidas que, assim como nós, levem o amor do Senhor Jesus para outros. Em Isaías 61:3, diz assim, muito lindo, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, e óleo de alegrias em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Essa é a palavra do Senhor, em que diz assim, que nós seremos carvalhos de justiça. Nós seremos justificados pelo nosso Senhor Jesus. Nós seremos justificados na palavra do Senhor. Não preciso correr atrás de justiça. Não preciso. Nem eu, nem você. Nós não precisamos correr atrás de justiça. Porque quem nos justifica é o Senhor Jesus. Quem cuida de nós, quem nos abençoa, é o Senhor Jesus. Então, continuemos buscando ao Senhor e produzindo frutos. Se a gente não está produzindo, é hora de parar e buscar em Deus. Senhor, limpa essa árvore. Limpa, Senhor, mesmo que doa. Limpa, Pai, para que eu possa produzir frutos bons, frutos que tragam vidas para o Teu reino. É o momento de buscarmos ao Senhor e pedir que a nossa vida seja transformada para a glória de Deus cada dia mais, a cada amanhecer. Hoje, eu gostaria de dar uma palavra um pouco melhor, um pouco diferenciada. Hoje é Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. E eu gostaria de falar algo aqui, pedir ao Senhor, porque nós temos aí muitas esposas, muitos casais, muitas famílias que irão assistir, que estão assistindo. E aí, muitas das vezes a gente diz assim, Dia dos Namorados, o que tem a ver isso? Tem sim. O Senhor, nosso Deus, Ele criou primeiro a família. Foi o nosso Deus quem criou as famílias. E se é dia dos namorados, é dia da família. Porque os namorados é o amor que está reinando. Então, dentro das famílias precisam haver cada vez mais amor. Não estamos vendo isso. Estamos vendo casais se separando. Casam hoje e amanhã já estão separados. Assim como a árvore, o tema de hoje, na nossa família precisa produzir frutos bons. As nossas famílias, quem está de fora do nosso lar precisa ver na nossa família o amor verdadeiro. Precisa ver em nossas famílias o desejo. Poxa, que família linda! Mas se está difícil para sua família, está difícil para minha família, vamos buscar no Senhor e pedir ao Senhor para que nossa vida, nós mulheres, os nossos esposos, cada um de nós, entendamos qual é o nosso papel dentro das famílias, qual é o nosso papel dentro do nosso lar. Quando realmente entendermos isso, o amor vai florescer, o amor vai brotar, o amor vai crescer. E quando isso crescer, aí sim, nós diremos que é um dia dos namorados diferente. Um dia dos namorados com a bênção do Senhor.
com a bênção do Pai eterno, do nosso grandioso Deus. Então, que essa data não passe despercebida, que não seja somente hoje, Dia dos Namorados, mas que assim como hoje, sejam todos os outros dias, e nós tenhamos desejo de agradar o nosso cônjuge, para que ele também tenha prazer, não somente a esposa agradar o esposo, mas o esposo agradar a sua esposa. A gente não quer somente presente, a gente quer carinho, não somente as esposas, os esposos também. Todo casal, ele quer carinho, atenção, amor e principalmente respeito. Quando isso acontece, o amor flui. Assim como a árvore, ela brota e produz frutos bons. Hoje, Dia dos Namorados, vamos agradecer ao nosso Deus pela nossa família. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo nosso lar e pela vida que temos. Eu queria também agradecer aqui a todas as guerreiras, todas, sem deixar uma de fora. Por que isso? Na sexta-feira, eu passei por uma situação muito difícil. Eu e a nossa guerreira Daniele. Nós passamos por uma situação complicadíssima. Eu estava vindo do Rio e durante o percurso, o motorista que vinha dirigindo, ele vinha no maior desespero. Como se ele estivesse brincando. E uma olhou para a outra e a gente percebeu que aquilo não estava normal. Então nós começamos a orar, a buscar no Senhor Jesus que Ele acalmasse, que Ele conduzisse aquele veículo para que não acontecesse algo de muito grave. Porque era exatamente isso que nós estávamos vendo que poderia acontecer. Já estávamos chegando perto de casa, mas antes mesmo eu mandei mensagem para as guerreiras, pedindo socorro, pedindo que nos ajudasse, que nos cobrisse de ação. Quantas e quantas mensagens chegaram quando a nossa guerreira, quando a nossa líder diz que o nosso grupo é união, somos irmãs, nós somos. Nós somos. Quando uma está em sofrimento, a outra corre e faz de tudo. Quando a gente pede socorro, vem aquele turbilhão de mensagens. Quantas mensagens eu recebi, quantas orações eu recebi naquele dia. E no momento que eu mandei mais uma mensagem, dizendo exatamente o que aconteceu, o que estava para acontecer e aconteceu. O carro bateu numa moto por muito pouco. Não foi um acidente muito grave. A gente sabe que o cuidado do Senhor estava ali conosco, porque muitas irmãs já estavam em oração. E o Senhor ouve os nossos pedidos, as nossas orações. E aí, naquele momento, quando eu desci no telefone ainda com a nossa guerreira Neidmar, eu conversando com ela, de frente para mim, parou um carro, coisa de 4, 5 minutos depois que já tinha acontecido o acidente. Aquele homem não tinha visto o acidente. Aquele homem parou de frente para mim, olhou dentro dos meus olhos e perguntou com uma voz tão calma, tão tranquila: "Você está bem?" Eu respondi no telefone: "Estou bem." Ele perguntou mais uma vez: "Você está bem?" Porém com aquela voz mansa, mas uma voz firme: "Você está bem?" Eu olhei para ele e falei novamente: "Eu estou bem." Porém eu estava chorando, eu estava tremendo. E ele falou: "Ok." Só que eu achei que ele fosse embora, ele foi mais à frente, parou o carro à frente e voltou. Quando ele voltou, ele me abraçou assim de lado e não falou mais nada. Ele só orou, orou. Pai, acalma o coração. Pai, acalma o coração dela. Pai, acalma o coração dela. Pai, cuida dela. Ele olhou para mim mais uma vez e falou: "Não se preocupa. O seu coração está desesperado por causa da moça que está lá." Como aquele homem sabia daquela moça? Se ele chegou bem depois do acidente. Ela estava de capacete. Nem eu reconheci. E vou dizer para vocês, aquela moça, ela trabalha na escola onde eu trabalho.
na quinta-feira, essa quinta-feira foi que eu descobri. Porque pelo acidente ela não estava indo. Quando eu a vi, a gente começou a conversar e aí eu descobri que era ela. Ela estava de capacete, não dava para saber, não tinha como identificar moça, rapaz, quem era. E ele olhou bem sério para mim e falou: desespera o coração. Aquela moça que está lá, se você olhar com os olhos da fé, já tem muitos anjos cuidando dela. Muitos anjos cuidando dela. Os pedidos de vocês já foram ouvidos. O Pai já enviou anjos para cuidar. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. O Senhor ouviu o nosso pedido de clamor, o nosso pedido de socorro. E Ele enviou anjos para cuidar daquilo que poderia ser uma desgraça, poderia ser uma coisa muito ruim. Poderia ter batido no meio do caminho muito pior, na estrada. Mas para a glória do Senhor Jesus, isso serve só de testemunho. Para mostrar que todas nós guerreiras, quando eu liguei dizendo que o carro tinha batido, foi tanta gente mandando mensagem depois que eu fui ver. Porque naquele momento eu não tinha condições físicas nem emocionais para estar mexendo no celular. O celular descarregou, a bateria do celular descarregou. Quando eu fui ver, 2, 3 horas depois do acidente, eu fui observar, falei: louvado e exaltado seja o nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Porque o Senhor cuidou de nós. O Senhor ouviu o teu clamor, ouviu a tua oração, mulher guerreira. O Senhor ouviu o teu pedido de socorro, mulher guerreira. Glórias a Deus por isso. Quando você estiver preocupado, pode nos buscar, pode nos procurar. E o que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. E aquilo que a gente não puder fazer por você, o Senhor vai fazer. Eu finalizo aqui a nossa live agradecendo a todos vocês. Andréia Quintes. Não tem como eu ler aqui agora. Andréia Quintes. Na quinta, eu e minha filha tivemos um grande livramento. O Uber que estávamos fechou o motoboy. Ele pegou uma pedra para jogar no vidro do carro e o rapaz do Uber estava armado. Ele falou que só não fez nada porque a gente estava ali. E eu estava orando. E o Senhor eu só tenho que ser grata. Esse Deus poderoso. Mais um grande livramento. Mais um grande livramento na vida da nossa Andréia Quintes, nossa amada Andréia Quintes e de sua filha. Nós temos que glorificar e exaltar o nosso Deus. A live passou muito, mas eu não poderia deixar de fazer, de contar esse testemunho, de contar tudo que eu vivi. É para a glória de Deus estarmos vivos, estarmos aqui. Eu quero agradecer a todas as guerreiras, a nossa líder, que mais uma vez confiou esta live na minha pessoa. A gente confia crendo que o nosso Deus vai fazer, assim como Ele faz. O meu filho costuma dizer: mãe, prepara a live com mais antecedência. E eu olho para ele e digo: filho, não depende de mim. O que depende de mim, eu faço. O que depende do Senhor, é Ele quem vai dizer o tempo exato dele dar. Já tivemos lives que o Senhor já me deu com quase um mês de antecedência. Já tivemos lives com uma semana de antecedência. Mas essa semana o Senhor me deu a live, me deu o tema na quinta-feira. Na quinta-feira. E aí está. A árvore cortada, ela vai brotar. Não importa como você está. Não importa como você está. Mas nós diremos: produzir frutos que geram vida. Esse é o tema de hoje. Precisamos produzir frutos que geram vida. Frutos, árvore cheia de frutos e ainda mais com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se
Se o Espírito Santo estiver em nós, nós iremos produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que geram vida. Sejam muito abençoadas, minhas amadas, no dia de hoje. Que o Senhor Jesus guarde cada uma de nós até o final desse dia. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, fazendo de nós vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais esta live, porque eu sei, Senhor, que onde esta live chegar, o Senhor vai falar profundamente, assim como falou ao meu coração. Faça, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Faça de nós instrumentos vivos nas tuas mãos. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço ao meu pastor, que sempre, sempre, sempre acredita que podemos fazer muito mais, que podemos ir além, assim como o nosso Senhor Jesus segurando em nossas mãos. Se o Senhor está conosco, a gente vai além. Se o Senhor não estiver, não teremos vida, não iremos frutificar. Mas se o Senhor Jesus nos der sabedoria, entendimento, a árvore vai frutificar e dar vida. Sejam muito, muito abençoadas. Fiquem todas na paz. Beijo para vocês.